O narcisista só vai te deixar em paz quando você deixar de ser o suprimento dele, quando você deixar de ser atingida por ele. Não é um trabalho fácil, principalmente porque o processo de nós sairmos desse trauma, dessas dores, humilhações, porque ele mexe no nosso psicológico, na nossa alma, lá no fundo do nosso ser, é um processo lento. E enquanto isso, o narcisista ele vai usando e abusando de nós como um suprimento dele. E aí chegou a hora da gente dizer um grande basta. E este basta é dado a partir do momento que ele vai espernear, ele vai sempre dobrando a aposta, ele vai sempre escalonando, vai sempre aumentando a intensidade do fogo para te queimar, para te torrar, para te deixar com dor, para você falar, eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Só que na verdade é exatamente o contrário. Você tem que estar totalmente imune a essa queimação, a essa dor que o narcisista pensa que vai te atingir. Porque a partir do momento que você já sabe que você foi vítima de uma relação com um narcisista, ele conhece os seus gatilhos, mas nada impede de você mudar todos eles. Só depende de você. Porque você estando longe do narcisista, estabelecendo um contato zero, estando numa outra vida, ele não tem mais como te escanear mais. Ele não tem mais como saber se aquele determinado gatilho ainda funciona. E você, só você pode ir, sabe como uma mina, quando jogavam na Segunda Guerra, em que as pessoas pisavam e elas iam para os ares? Você vai, como uma mina terrestre, detectando um gatilho por vez. Esse gatilho não existe mais. Esse gatilho, um narcisista, você vai lembrando de cada gatilho que ele acionava, ou seja, que você ficava desequilibrada, que ele conseguia te deixar nervosa durante o relacionamento. Qual era o maior gatilho? É a sua família? Seus filhos? É a sua profissão? É a sua beleza? É a forma como você encara o mundo, como você vê as coisas? Vai analisando, porque só você pode se salvar do narcisista, ninguém mais. Vai analisando, é esse gatilho, não tem mais. Vai trabalhando um gatilho por dia, se necessário por semana, por mês. Mas vá trabalhando cada gatilho até chegar num ponto de que o narcisista, ele vai berrar, vai espernear, vai te xingar e você vai estar, sabe aquela música? Tô nem aí, pode ficar no seu mundinho que eu não vou nem ouvir, não vou estar nem aí. E já vai pensando assim como nós advogados aprendemos na faculdade a teoria da pior das hipóteses. Da mesma forma que o narcisista te conhece, você também conviveu com ele. Você também sabe quais são os pontos fracos dele. Os pontos em que ele ficava revoltado, adotava o tratamento de silêncio com você, te deixava isolada, ficava enfurecido. Esses também são os gatilhos dele. Então já vai se preparando, porque ele vai entrar numa guerra com você. E isso independe da sua vontade, porque ele vai te assando, ele vai te cozinhando como um sapo. Não sei se é verdadeira essa história ou não, mas tem aquela história do sapo que você põe na panela com água fria, você vai aquecendo e o sapo acaba morrendo fervendo porque ele não sente a água esquentando. E é isso que o narcisista quer fazer com você. Então ele vai sempre dobrando a aposta para você ficar completamente louca, desestruturada e acabar fazendo uma loucura para ele, finalmente, ele ganhar um jogo que só tá na cabeça dele. Você, na verdade, só queria ter uma família, queria ter paz, queria ter vida. Coisa que o narcisista não sabe que é. E não é nessa encarnação que ele vai saber. Então, como você tem que se proteger? É exatamente já projetar e já vai pensando
Quais são os passos que ele pode fazer contra você? Pode perseguir? Pode entrar com ação? Quais tipos de ação? Converse com o advogado. Nem que seja para pagar uma consulta jurídica, mas para você já ir se precavendo, se prevenindo. A última das possibilidades, ele pode vir me matar para ficar com os bens do meu filho. Então já vai se precavendo para que, se isso acontecer, você melar os planos dele. Existe a possibilidade do narcisista não ficar com o meu filho? Existe. Existe a possibilidade de eu morrendo, o narcisista não ser o tutor, o administrador do meu filho? Existe. Procure um advogado. Não dê esse gostinho para ele realizar e você, acontecendo alguma coisa com você, porque o narcisista é totalmente materialista, ele não é empático. Quantos casos que existem de pessoas que de repente somem. E de repente o narcisista se faz de coitadinho no enterro. Olha, não era uma excelente mãe, um excelente pai. E fica com todos os bens para administrar da maneira dele. Isso se ele já não falou para você durante o casamento. Só que quando a gente escuta isso do narcisista durante o casamento, a gente pensa, ele tá exagerando, imagina. Ou às vezes você fica falando, nossa, que horror. Você já tá fazendo planos como se eu já tivesse morta? Como assim? Você já fica planejando em administrar os meus bens? E o nosso filho nem nasceu e eu estou mais do que viva. Como assim você pensa administrar os meus bens, sendo que, pela lei da natureza, você é mais velho do que eu? E aí começa a te dar uns cliques depois quando você descobre que realmente a pessoa narcisista e, na verdade, ela nunca estava brincando. Ele já estava sim planejando na sua morte. Ele estava sim planejando nos seus bens. E o que fazer com eles? Como regozijar os seus bens após a sua morte? Você já ouviu dizer de alguma forma que ele pode te matar? Se prepare, porque isso pode acontecer. E se prepare também com relação às provas para você ter em mãos. Para que se acontecer alguma coisa com você, ele não saia tão ileso do jeito que ele pensa que vai sair. E nunca, em hipótese alguma, deixe apenas com você. Todas as provas que você tem, deixe para pelo menos 2 pessoas. O narcisista jamais poderá saber quem são essas pessoas. E também deixe salvo em nuvem. Hoje em dia é plenamente possível. Deixe um testamento com o seu advogado. Não há necessidade de fazer testamento em cartório. Você mesmo pode fazer testamento particular, pega a assinatura de 3 testemunhas, assina. Suficiente. Pelo menos assim, se acontecer alguma coisa com você, você vai melar os planos do narcisista. Você até pode morrer. Mas não se mata o espírito, porque nós somos imortais. Mas também, se acontecer alguma coisa com você, você não vai permitir que o narcisista tome conta de tudo e até mesmo do seu filho, a sua joia rara. Então, se prepare para o pior, que pode vir a acontecer. E nós nos preparando para o pior, se acontecer menos pior, estamos no lucro. Pelo menos a gente já se preparou. Se prepare, que a guerra é intensa. A guerra realmente é de vida ou morte. É perigosa. Mas a nossa vida também está em risco se nós continuarmos no relacionamento. Não tem chance, não tem saída. Ou você sai do relacionamento do narcisista e se blinda por todas as maneiras para não acontecer o pior, ou o pior vai acontecer estando ao lado do narcisista. O seu corpo entra em colapso, não tem como suportar as doses de veneno diárias que você recebe durante o jogo, porque narcisista não se relaciona, durante o jogo do narcisista. Então esteja preparada e para vencer a guerra. E acima de tudo, Deus está do nosso lado. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. E sempre a justiça divina prevalecerá. Espero que eu tenha te ajudado, apesar de um tema ser muito pesado, mas a gente tem que se precaver de tudo contra o narcisista. Siga-me nas principais redes sociais em Ajudando. A advogada sempre te ajudando. Fique com Deus. E já deu tudo certo.